Neste vídeo, que é a continuação do porquê de Deus ter criado o mundo, abordarei alguns pontos que serão desenvolvidos em sequência nos próximos vídeos. Hoje falaremos um pouco sobre o enigmático tempo. O que é o tempo? É um questionamento que existe desde sempre, e o homem, em busca de saciar sua dúvida a respeito da existência, tentou sistematizar seus breves conhecimentos sobre a existência do tempo. Podemos concebê-lo de duas formas, a cíclica e a linear. Os gregos primitivos achavam que o tempo era cíclico, um eterno retorno, no qual fatos outrora importantes voltariam a acontecer, ainda que de outra maneira. Em sua exacerbante sabedoria, buscavam transmitir de forma eloquente a efemeridade da existência humana, mitificando o tão cruel tempo como o Deus mais severo e impiedoso que tragava seus próprios filhos, Cronos. Mais tarde, entra em cena Platão, que foi influenciado por dois outros pensadores, Heráclito e Parménides. A visão de Heráclito a respeito do mundo é de que tudo que existe está em uma mudança constante. Nada permanece igual ao que era, e dessa ideia surge sua fala. Não se pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, pois as águas do rio não serão as mesmas, e nós também não. Nosso corpo mudou, nossos pensamentos mudaram, e assim nunca mais voltaremos a ser o que éramos. Já Parmênides pensava que o ser é fixo, permanente, eterno e infinito. As mudanças que ocorrem na natureza são ilusões da nossa percepção. Platão tentou conciliar ambos os pensamentos, mas como poderia fazer isso? Vejam bem, um pensador diz que nada no mundo permanece igual ao que era, enquanto o outro diz que nada no mundo deixa de ser o que é, permanecendo sempre constante. As mudanças no mundo seriam apenas ilusões da nossa percepção. Aparentemente, ambas as ideias parecem contraditórias, mas não para Platão. Platão teve a seguinte sacada: existem dois mundos, o perfeito e imutável e eterno, enquanto o outro mundo é imperfeito, mutável e finito, sendo este uma realidade imperfeita, um reflexo imperfeito do mundo perfeito. Ele chamou estes dois mundos de mundo sensível, o mundo das sensações, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, que só podemos conhecer pelo intelecto. Para que possam compreender melhor essa ideia, irei contar uma ilustração do próprio Platão, o mito da caverna. Haviam alguns homens que viviam dentro de uma caverna, sem nunca ter tido contato com o mundo externo. Eles viviam ali dentro acorrentados, de forma que só podiam olhar para a parede da frente. Atrás dele havia uma fogueira entre a saída, de forma que quando passavam pessoas por ali, suas sombras eram projetadas na parede da frente. E durante toda a sua vida, os homens presos na caverna só viam as sombras, nunca a realidade. Até que um dia, um desses homens conseguiu se libertar e, ao sair da caverna, contemplou o mundo real, percebendo que a realidade era muito maior do que sua pequena mente havia concebido. O que ele quis mostrar com essa história é que nós, seres humanos, somos como homens presos em uma caverna, que é o mundo sensível, onde concebemos apenas sombras imperfeitas de um mundo infinitamente maior do que este que conhecemos. Ele chama este mundo de um mundo inteligível, pois só podemos conhecê-lo pelo intelecto e não pelas sensações. Esse processo de conhecimento é chamado de reminiscência. Para Platão, antes da nossa alma vir para a Terra, ela estava no mundo das ideias. Porém,
quando ela veio para o plano material, ela se esqueceu do que conhecera anteriormente no mundo das ideias. A reminiscência seria como uma recordação de conhecimentos que já possuíamos. Por isso Platão dizia que o corpo é a prisão da alma, pois ele impede a alma de ser livre e poder voltar ao mundo real, ou o mundo das ideias. Em suma, para ele o tempo seria um reflexo móvel e imperfeito de uma realidade móvel e perfeita. O tempo seria apenas algo psicológico, e assim ele conciliou os pensamentos de Heráclito e Parmênides sobre a realidade do movimento nas coisas que existem. Já para Aristóteles, aluno de Platão, o tempo e o movimento estão estritamente ligados, enquanto que para Platão, o tempo é algo psicológico baseado na nossa concepção de mundo. Em Aristóteles, o tempo é real e existe no mundo. Agora, é importante explicar o que é o tempo em Aristóteles. Para ele, o tempo é a medida de um movimento, seguido de um antes e um depois. Embora o conceito de movimento no pensamento aristotélico seja bem amplo, podemos dizer que, em geral, o movimento é quando uma possibilidade se torna algo real, quando a possibilidade é atualizada, ou como diria o próprio Aristóteles, uma transição de uma potência ao ato. Exemplificarei para que possam entender melhor. Imagine a água sendo fervida e passando do estado líquido para o gasoso. Esse meio termo entre ela ser fervida é o que chamamos de tempo. No entanto, a água não muda a si mesma do estado líquido para o gasoso. Ela precisa do fogo que tem calor em ato, qualidade, para que possa atualizar a água que possui potência, possibilidade de ser aquecida. Com este pensamento, Aristóteles chega à conclusão de que o tempo sendo a medida de um movimento, e tudo aquilo que é movido por algo. Se o universo está em movimento, é porque alguém o movimenta, e este ser é aquilo que Aristóteles considera como, entre aspas, Deus. Um ser que movimenta o universo desde toda a eternidade, sem ser movido por ninguém. Um ser eterno, autoexistente, porém inconsciente. Mais para frente, apareceria outro filósofo, um dos maiores filósofos gregos, Plotino. Para Plotino, havia dois movimentos. Existia o movimento dos astros e existia o movimento da alma. Plotino concordava com as ideias platônicas, mas com uma diferença. Para ele, a nossa alma, ao buscar contemplar um mundo inteligível, que ele chamava de Uno, ele chamava esse ato de movimento da alma, e esse movimento seria o tempo. A alma que está no mundo sensível está inquieta e sempre busca a perfeição para completar o que lhe falta. E esta perfeição seria encontrada na contemplação do mundo inteligível. Nesse sentido, o tempo seria apenas uma percepção psicológica da alma ao mover-se ao perfeito. Ainda que hajam dois movimentos, o da alma e o dos astros, se a alma parasse de se mover, ou seja, de contemplar um mundo perfeito, o tempo cessaria. E essa é a base para o nosso pensamento e o desenvolvimento do nosso estudo. Em suma, lembremos-nos desses pontos. Para Platão, o tempo é um reflexo imperfeito, imóvel, de uma realidade perfeita e imóvel. Para Aristóteles, o tempo é a medida de um movimento, sendo o movimento a concretização de algo possível. Como nada muda a si mesmo, deve haver algo eterno e imóvel para movimentar o universo, e assim o tempo é gerado. Para Plotino, o tempo é o movimento da alma em busca de plenitude. A alma inquieta buscaria no mundo inteligível ser aperfeiçoada.